Boa tarde, caros alunos do Maestro, tudo bem? Estamos dando início à nossa terceira semana da disciplina de Introdução ao Direito Notarial e Registral. Essa semana nós vamos falar sobre Lei 6.015, ou Lei dos Registros Públicos, e Lei 9492. Eu vou gravar 2 vídeos curtos, porque a intenção aqui não é fazer como fizemos com a Lei 8935, na qual a gente esmiuçou artigo por artigo. Não. Aqui eu vou falar de forma geral, linhas gerais sobre a Lei 6.015, e no outro vídeo eu vou falar sobre a Lei 9492, apenas para a gente ter em mente que são leis básicas ou leis base da atividade notarial e registral, tá bom? A Lei 6.015 de 1973 é a Lei dos Registros Públicos. Então, como a gente tem falado desde o início da nossa disciplina, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras e com a técnica. Então, Lei dos Registros Públicos. Então, essa lei ela não vai tratar de tabelionato de notas, essa lei ela não vai tratar de tabelionato de protestos, essa lei vai tratar de registros. Então, a gente vai falar sobre registro civil, a gente vai falar sobre registro de imóveis, a gente vai falar sobre registro civil de pessoas jurídicas e títulos e documentos. Então, essa lei, ela vai ser o arcabouço normativo ou a base normativa para os registros públicos no Brasil. Tá legal? Quando eu iniciei os meus estudos para passar no concurso, em 2008, esse ano vão fazer 10 anos que eu sou titular da Serventia de Alto Alegre Pindaré, eu comecei a ler essa lei. E essa lei, para quem não é da área, é uma lei extremamente chata, porque ela traz regramentos e procedimentos de cartório. Para nós, a maioria dos alunos do IMAED, a maioria dos alunos dessa turma já trabalham com cartório, então é uma lei que nos é bastante familiar, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, na primeira parte da lei, falando sobre disposições gerais. O artigo 1º ele vai dizer o seguinte: os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime desta lei. Os registros referidos neste artigo são registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos e o registro de imóveis. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Existem outros tipos de registros públicos? Existe. Por exemplo, o registro de empresas não é feito no cartório, pelo menos a maioria deles. É feito na junta comercial, por exemplo, que é de atribuição do próprio Estado. Cada Estado da Federação possui a sua junta comercial. Então, essa lei ela vai trazer normativos básicos de como, por exemplo, se organiza o cartório, como é que tem que ser aberto um livro, como é que tem que ser encerrado o livro, como é que esse livro ele tem que ser escriturado. E após ele trazer normas básicas de todas as atribuições, ele vai falar especificamente sobre cada uma delas. E como eu estava dizendo para vocês, para quem não é da área, parece ser uma leitura chata. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a atividade dos cartórios, ou atividade notarial e registral, ela é uma atividade extremamente apaixonante. À medida que a gente vai entendendo, à medida que a gente vai assimilando o conteúdo, a gente vai vendo que é de fato uma disciplina apaixonante. Porque é uma atividade que sempre existiu desde que o mundo é mundo, e ela sempre vai existir. Talvez ela não exista na forma cartórios, como a gente conhece hoje, mas a atividade em si, ela nasce da sociedade para a sociedade. Muito embora a gente exerça uma atribuição que é pública, a nossa atividade ela é privada para os privados, para os particulares. Então, olha só, a partir do artigo 3º, a Lei 6.015 traz a forma de escrituração. Então, ela vai falar o seguinte, que os livros eles deverão obedecer
aos modelos que estão anexos. Se você for na internet, colocar lá 6.015, pegar a lei oficial, que é aquela que está lá no site do Planalto, você vai ver que no anexo da lei existem os modelos. E para quem trabalha, por exemplo, em cartórios mais antigos, que tem aqueles livrões, vocês vão ver que os livrões seguem exatamente os modelos do anexo dessa lei. Então, o artigo 3º, parágrafo 1º, vai, por exemplo, falar que os livros podem ter de 0,22 metros ou 22 centímetros até 40 centímetros de largura, 33 centímetros até 55 centímetros de altura, cabendo ao oficial a escolha dentro dessas dimensões de acordo com a conveniência do serviço. Então, antigamente, quando essa lei ela foi criada, digamos assim, em 1973, não existia informática, não existia todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Então, os registros eram feitos nos livrões. A pessoa pegava uma caneta e ia lá escrever. Era assim que era feito. E muitos cartórios do Maranhão, inclusive hoje, continuam ainda com essa técnica. Muito embora a gente já tenha avançado muito tecnologicamente. Para facilidade de serviços, podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Então, livros de folha solta. A gente faz o ato, vai colocando dentro de uma pastinha e chegou ao final do livro, 200 folhas, 300 folhas, o oficial encerra e encaderna. Os livros eles serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial de registro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso é a nossa prática. Lembra quando a gente falou lá da Lei 8935, dos deveres do notário e do registrador, que a gente precisava manter livros, arquivos, papéis em ordem? Então, basicamente, a parte primeira dessa lei, da Lei 6.015, é falar como esses livros eles devem ser abertos, como eles devem ser escriturados e como eles devem ser encerrados. E depois ele vai falar atribuição por atribuição, certo? Aí ele vai falar da ordem de serviço, que o serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis, que o registro civil, por exemplo, ele vai funcionar sem exceção, sábados, domingos e feriados em regime de plantão. Tá legal? Ele vai falar da publicidade, que os atos eles só podem ser publicizados por meio de certidão, tá? E nós, enquanto oficiais, nós devemos às partes as informações solicitadas. Tá legal? Então, basicamente, tenham isso em mente. A Lei de Registros Públicos trata de registros. Se eu quiser saber de protesto, eu não vou na Lei 6.015. Se eu quiser saber de notas, eu não vou na Lei 6.015. Se eu quiser saber sobre regras gerais, eu vou lá na Lei 8935. Se eu quiser saber sobre regras gerais também, eu vou na parte primeira da Lei 6.015. Tá legal? Depois da publicidade, ele vai falar da conservação do acervo e dos livros, e depois da responsabilidade. Depois que ele faz esse aparato geral, aí a gente vai começar cada atribuição, a começar pelo registro das pessoas naturais. Mas isso aí vai ser objeto de disciplina própria. Nós vamos ter 2 disciplinas ou 2 cadeiras próprias para o registro civil das pessoas naturais, porque a matéria é muito extensa. Então nós vamos ter registro civil 1 e registro civil 2, ok? Então esse vídeo é apenas para a gente dar um en passant bem rápido sobre a Lei 6.015, tá legal?